Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: o espantalho do mal. A noite já havia caído, e eu tinha perdido a noção do tempo naquela trilha. Neste momento, apenas a luz fraca da lua tentava iluminar as densas folhagens daquele milharal. Não tinha muito o que fazer. Para tentar voltar o mais rápido possível, decidi cortar caminho pelo meio daquela plantação. As folhas das plantas voavam suavemente conforme eu acelerava. A sensação do vento frio contra meu rosto e o ronco do motor davam um tom de sonoridade com aquele lugar vazio assustador. Eu estava mergulhado na serenidade da escuridão rural, até que, subitamente, uma figura surgiu à minha frente. O susto quase me fez cair da moto, quando eu parei bruscamente. Era um espantalho solitário, suas roupas esfarrapadas balançavam ao vento noturno. Uma risada nervosa escapou dos meus lábios enquanto eu pensava besteira sobre a presença estranha. Com o fôlego renovado, comecei a acelerar minha moto, afinal, não havia nada de assustador em um simples espantalho. À medida que me aproximava, percebi que algo estava errado. Os olhos do espantalho pareciam refletir a luz da lua de uma maneira perturbadora, como se estivessem escondendo alguma coisa. Pensei, besteira, era só um espantalho velho, e, ignorando a crescente sensação de inquietação, continuei meu caminho, contornando o estranho guardião do milharal. Foi quando as luzes da minha moto começaram a oscilar, piscando em uma sequência irregular. Comecei a falar com minha moto: "Você não vai me deixar na mão, não é?" Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, quando, de repente, o milharal ganhou vida. É isso mesmo, sombras se contorciam entre as fileiras, as folhagens se afastavam como se alguém estivesse correndo entre as fileiras de milho. Agora, minha adrenalina estava à flor da pele. A moto começou a falhar, e eu me vi cercado por uma escuridão que parecia se alimentar do medo. Minha risada nervosa voltou, mas desta vez era o eco de uma presença invisível. Percebi que não estava sozinho. Meus apelos não surgiram efeito, e aquela moto velha me deixou na mão. O motor silenciou, e fiquei ali, parado no meio do milharal assombrado. As sombras se aproximavam, e a risada se intensificava. O espantalho, agora iluminado por uma luz sobrenatural, parecia sorrir para mim, seus olhos brilhando com uma malevolência oculta. Em meio à escuridão, comecei a ouvir vozes sussurrando meu nome. Uma sensação arrepiante percorreu minha espinha, e eu soube que não escaparia ileso dessa experiência. O milharal havia se transformado em um labirinto sombrio, e eu era presa de uma entidade desconhecida. Vocês podem não acreditar, mas as sombras agarraram minha moto com uma força implacável, como se mãos invisíveis tentassem arrastá-la para as profundezas do milharal enfeitiçado. Desesperadamente, eu forcei a ignição, resistindo ao puxão sobrenatural que ameaçava me engolir. A moto deu um sinal de vida, e, mesmo engasgando, começou a andar. A cada centímetro conquistado, a resistência das sombras parecia intensificar-se. O milharal, agora uma paisagem distorcida e assustadora, testemunhava a batalha entre a minha determinação e as forças ocultas. Em meio à escuridão, as sombras ganhavam formas mais definidas, contorcendo-se como criaturas que surgiam dos pesadelos mais sombrios. Uma luta invisível se desenrolava, e eu sentia a presença de algo sinistro, algo que desejava me arrastar para o desconhecido. Com um grito de desespero, acelerei ainda mais, e, enfim, a moto estava retomando sua velocidade. A risada soturna ecoava em minha mente. A luta com a minha sanidade se tornou intensa, e eu me vi envolto em uma dança frenética entre luz e sombra. Eu acelerei forte, e saí pelos corredores do milharal. Ao virar minha foto, senti um baque. Era como se tivesse levado um soco de um lutador de boxe. Aquela dor era insana, e me derrubou com tudo da moto. Agora, algo se movia entre as folhagens, e, quando fixei os olhos, deparei-me com um cenário surpreendente. Um fazendeiro,
agora com olhos fixos em mim, segurava uma espingarda, mas não havia mais sombras sinistras nem ameaça à vista. A luz da lanterna dele banhava o campo, revelando a tranquilidade do milharal que, momentos antes, fora palco de uma situação caótica. A perplexidade marcava meu rosto enquanto encarava o fazendeiro. O grito angustiado já não ecoava, e a arma, antes carregada de sal, permanecia abaixada. O fazendeiro, com uma expressão séria, mas agora mais relaxada, indicava que o perigo havia passado. Acho que meus gritos ecoaram no milharal e ele deve ter pensado que eram intrusos arruaceiros. Ele não hesitou em se dirigir ao local da perturbação. O fazendeiro, ciente do susto causado, estendeu-me uma mão solidária, indicando que sua ação fora um ato preventivo. Enquanto a moto roncava ao ser religada, expliquei toda a situação ao fazendeiro. Aquele homem do campo disse que acreditava em mim, que aquelas terras escondiam muitas verdades que o mundo jamais teria conhecimento. Me aconselhou a pegar a estrada, e nunca mais entrar em um milharal à noite. E é um conselho que eu levo comigo para toda a minha vida. Segundo relato: o chamado do cemitério. Foi numa noite dessas marcantes, eu pilotando pela estrada deserta, e de repente, avistei uma figura à beira da pista. De longe não consegui identificar muito bem, desacelerei, e fui observando. Havia algo caído lá. Ao me aproximar, vi que era uma mulher, vestida de branco, com um ar abatido. Seus cabelos, desgrenhados, pareciam carregar consigo a narrativa de uma noite tumultuada. Minha moto, como se compreendesse a gravidade da situação, diminuiu a velocidade quase que instintivamente. Ela estava caída na beira da estrada. Instintivamente, parei ao seu lado, e ofereci ajuda, mas ela, mesmo com um tom frágil, afirmou que estava bem. Apesar do sangue que manchava seu vestido. Seu pedido era simples, queria chegar a um determinado lugar. Preocupado com sua condição, insisti em chamar uma ambulância ou levá-la ao hospital. No entanto, ela recusou, insistindo que apenas precisava chegar a esse local específico. Comovido com aquela situação, me ofereci em ajudar. Apesar de que ela não quis fornecer detalhes, disse que ela poderia subir. Ela iria ir indicando o caminho. A mulher, com um olhar que revelava confusão e urgência, admitiu não se lembrar do que aconteceu, mas era evidente que a necessidade de chegar àquele lugar era imperativa. Sua determinação, misturada à vulnerabilidade da situação, criava uma atmosfera de mistério naquela estrada silenciosa. Sem entender completamente a situação, decidi respeitar sua vontade. Minha moto retomou a estrada, seguindo as indicações dela. À medida que avançávamos pela estrada escura, a névoa começava a envolver nosso caminho, transformando a pista em algo mais misterioso e sombrio. A visibilidade diminuía à medida que nos aprofundávamos nesse lugar tão misterioso. Com a velocidade reduzida, perguntei mais uma vez para onde estaríamos indo. E a mulher disse que não sabia o nome do lugar, só sabia o caminho. A estrada à frente parecia estreitar-se à medida que avançávamos, como se estivéssemos ingressando em um reino além do comum. A moto, agora guiada principalmente pela luz da lua e pelos faróis fracos, avançava com cautela. Não haviam mais postes de iluminação. Finalmente, a densa névoa deu uma trégua. Parecia que havia uma grande construção por perto, um grande muro pelo menos. Ao nos aproximarmos, notei que era um cemitério, e a chegada ao campo de descanso eterno parecia ter despertado uma inquietude na mulher que estava na garupa da moto. De repente, sem aviso, ela começou a se mexer de forma inquieta, e, num movimento súbito, pulou da moto em movimento. A ação brusca quase me fez perder o controle, mas consegui estabilizar a moto a tempo. Ao olhar para trás, testemunhei a mulher se levantando de maneira ágil do solo e correndo em direção à névoa que envolvia o cemitério. Preocupado com a impulsividade dela, virei a moto e acelerei na direção das sombras da mulher. Mas, ao chegar no portão do cemitério, me deparei com ele fechado.
Os muros altos ao redor pareciam desafiar qualquer tentativa de entrada. Perplexo, olhei ao redor, tentando entender o que acabou de acontecer. A dúvida pairava no ar, misturada à névoa que envolvia o cemitério. Ainda me pergunto se aquela mulher realmente existiu, se sua presença foi mais que uma ilusão noturna. O portão fechado e os muros intransponíveis sugeria que só poderia ser algo sobrenatural ou inexplicável em jogo. Terceiro relato: o palhaço assassino. Em uma tarde ensolarada, eu, um entusiasta de motocicletas, decidi explorar uma trilha pouco conhecida, buscando a adrenalina e a serenidade que só a natureza poderia proporcionar. Com meu capacete ajustado e a moto roncando de animação, adentrei a trilha, mal sabendo que essa jornada se transformaria em um perigo iminente. A trilha serpenteava por uma densa floresta, com árvores altas que formavam um bloqueio verde acima de mim. O rugido do motor da moto ecoava entre os troncos enquanto eu avançava, absorvendo a paz que o ambiente oferecia. No entanto, essa serenidade seria abruptamente interrompida. Ao dobrar uma curva fechada, me deparei com uma cena que gelou meu sangue. Em meio às árvores, avistei um homem, vestido com uma fantasia de palhaço, e, segurando algo que reluzia à luz do sol, parecia um facão de açougueiro. Seu olhar frio e calculista encontrou o meu, e meu instinto sussurrou que algo estava terrivelmente errado. Sem tempo para reações, percebi que estava diante de um assassino, um maluco camuflado pela natureza. Meu coração acelerou, e um frio percorreu minha espinha enquanto avaliava minhas opções. Ficar parado não era uma delas. Com a moto roncando em alerta, virei rapidamente, acelerando na direção oposta. O assassino, percebendo que sua presa estava escapando, começou a correr atrás de mim. Seu rosto era distorcido por uma mistura de raiva e determinação. Com o coração acelerado, avistei uma bifurcação à frente, agindo por instinto, virei a moto, deixando a trilha principal na esperança de confundir meu perseguidor. No entanto, em um momento de desespero, a moto derrapou em uma poça de lama, e, perdendo momentaneamente a aderência. O ruído do metal contra o solo ecoou na floresta, e, em um descuido pelo desespero, fui lançado ao chão. A moto ficou caída ao meu lado. O assassino, percebendo minha queda, aproximou-se rapidamente. Seu olhar predatório indicava que eu estava vulnerável, caído e sem a minha principal linha de defesa. Num esforço frenético, tentei me levantar, mas a lama tornava a cada movimento um desafio. O assassino, agora a poucos metros de distância, avançava com uma determinação fria, não sei o que era mais assustador. Aquela maquiagem das trevas ou aquele facão em sua mão. Minha mente buscava desesperadamente uma saída, um meio de escapar dessa situação. O assassino, a poucos metros de mim, ergueu a arma, e o brilho metálico refletia o temor nos meus olhos. Com a moto no chão, sabia que não tinha tempo de levantá-la. Imediatamente, movido por um instinto de sobrevivência, corri em direção à estrada. O assassino, ágil e implacável, me perseguia. Sem olhar para trás, eu corria o mais rápido que podia, sentindo o solo irregular sob meus pés. Em um impulso desesperado, joguei meu capacete na direção do assassino. E, finalmente, um pouco de sorte, o capacete acertou em cheio, fazendo com que o assassino tropeçasse e caísse. Aproveitando a oportunidade, corri ainda mais rápido, sentindo a estrada se aproximar. O silêncio da floresta deu lugar a um som conhecido. Haviam motos se aproximando. O grupo de motociclistas passou por mim, e, em um grito desesperado, pedi ajuda. Eles perceberam a urgência na minha voz, e solidários, pararam para ajudar. Ao explicar rapidamente a situação, o grupo agiu com determinação. Voltamos à trilha para recuperar minha moto caída, mas, para nossa surpresa, não havia nenhum sinal do assassino. A trilha, agora iluminada pelas lanternas das motos, parecia tão tranquila quanto antes, escondendo o terror que havia ocorrido momentos atrás.
Agradecido pela intervenção providencial do grupo, retomei o controle da minha moto. Juntos, voltamos para a estrada principal, deixando para trás a trilha macabra e a incerteza do destino do assassino. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.